Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre plano cartesiano, sistema de coordenadas. Espero que vocês gostem dessa aula. Não esqueçam de compartilhar, de dar o seu joinha e de se inscrever no canal. Vamos lá? Plano cartesiano, sistema de coordenadas. É definido por duas retas numéricas perpendiculares, formando quadrantes de 90 graus, e temos o par ordenado de coordenadas. Essas são as informações para a gente começar a entender isso aqui. Não entendeu nada? Não tem problema, eu vou explicar. O que é um plano cartesiano? É o encontro de duas retas reais, que tem, aqui nós temos uma reta, outra reta. E essas duas se encontram, elas são perpendiculares. O que quer dizer isso? Elas estão assim, ó, tá? Formando ângulos de 90 graus. Tá? Quando isso acontece, eu tenho retas perpendiculares. Uma está cortando a outra. Fica uma horizontal, que é deitada, e uma vertical. E elas se cortam. Tá? Formando quatro ângulos de 90 graus. 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus, tá? Então, a primeira parte quer dizer isso, são duas retas numéricas. O que é reta numérica? Aquela reta que a gente aprendeu, ó, reta real. Temos aqui o ponto zero, que está à direita do zero, são números positivos. 1, 2, 3, 4. E entre 0 e 1 temos o meio. Entre 1 e 2 temos 1,5. Temos vários pontinhos aqui entre eles, tá? E à esquerda da reta temos o quê? Os números negativos. À esquerda do zero temos os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. E assim vai. A reta é infinita. Temos à direita do zero os números positivos. À esquerda do zero, números negativos. Essa é a reta real, que nós usamos aqui para fazer o nosso plano cartesiano. Ela aparece na horizontal, deitada, representando o x. E aparece na vertical, em pé, representando y. E para que eu faça um plano cartesiano, eu preciso de um par ordenado de coordenadas. O que é ordenado? Que tem uma ordem. Primeiro, x, depois y. Isso é um par ordenado, que tem essa ordem. Todo primeiro número vai ser, eu vou achar na reta x. E o segundo número eu vou procurar onde? Na reta y. O x a gente chama de abscissa, que é a reta horizontal, tá? A reta que fica deitada. Essa reta que fica deitada na horizontal é a reta x, ou reta das abscissas, tá? Mas a gente não vai ficar chamando de abscissas o tempo inteiro, não. A gente vai chamar de reta x. E quem corta ela? Quem corta é a reta y. E para eu achar um ponto aqui nesses quadrantes, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então, eu tenho um par ordenado, tá, de coordenadas. Por que coordenada? Ele vai me dizer onde eu vou achar o meu ponto dentro dos quadrantes. Vamos olhar um pouquinho aqui para os quadrantes? Plano cartesiano está aqui. Duas retas perpendiculares, tá? A reta x e a reta y. Do lado direito do meu zero, eu tenho, na minha reta x, eu tenho os números positivos. À esquerda do zero, eu tenho todos os números de x, é a mesma reta, tá? X é tudo isso, negativo. Agora aqui na vertical, tá? Cortando ela de forma perpendicular, formando 90 graus em cada ângulo. Eu tenho o quê? Acima do zero, todos os números positivos de y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e abaixo de zero, todos os números negativos do y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá ok? Então, o que eu posso concluir?
Quando eu faço o meu par ordenado de x e y, se ele ficar aqui no primeiro quadrante, o x vai ser positivo e o y vai ser positivo. Se ele ficar aqui no segundo quadrante, o x vai ser negativo e o y vai ser positivo. Como assim, professora? Eu não entendi. Vamos supor que eu tenha aqui o par ordenado menos 7 e 8. Ou seja, o x vai ser menos 7 e o y vai ser 8. Como é que eu acho isso? Eu vou fazendo assim, ó. Eu pego uma reta, como se fosse uma retinha aqui, olha. Vou aqui no menos 7 e vou aqui no 8. Eles se encontraram aqui, ó. Nesse ponto aqui. Esse ponto eu digo que é o ponto menos 7 e 8, das coordenadas menos 7 e 8. Por quê? Menos 7 e 8. Encontrei onde eu queria o meu pontinho, tá ok? A gente vai ver isso melhor aqui. Aqui é só para vocês entenderem. Aqui, terceiro quadrante. Aqui o x é negativo e o y é negativo também. Então, menos e menos. Ó. Negativo e negativo. No primeiro quadrante, x e y positivos. No segundo quadrante, x negativo, y positivo. No terceiro quadrante, o x é negativo e o y também é negativo. Então, todo mundo que estiver aqui embaixo, nesse terceiro quadrante, vai ser x negativo e y também negativo. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo, tá? Então, no quarto quadrante, x positivo, y negativo. Eu chamo de plano cartesiano, recapitulando aqui, isso aqui é o plano cartesiano. É dividido em 4 quadrantes, tá? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, sentido anti-horário. Ao contrário de como gira o relógio. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eu tenho em cada um deles as coordenadas de x e de y, tá? Primeiro x, depois y. X eu chamo de abscissa, y de ordenada. Coordenada são os dois juntos, x e y, tá? Temos aqui, no terceiro quadrante, x negativo e y negativo. Todos que estiverem aqui embaixo, o x e o y vão estar negativo. Por quê? Vão ser esses pontos aqui, ó. Então, eles dois estavam negativos. E no quarto quadrante, o x está positivo, porque vem aqui de cima, e o y vai estar negativo, porque vem aqui de baixo. Tá? Então, aqui temos as coordenadas x e y. Reta x, reta y, ok? Vamos tentar entender isso melhor agora, praticando. Aqui eu tenho A, B, C e D. Eu quero achar esses pares aqui dentro do meu plano cartesiano. O primeiro par que eu tenho, x é 3 e y é 2. Lembra? Primeiro x, depois o y. O primeiro número que aparece no meu par é x. O segundo número é y. O que eu vou fazer com esse 3 aqui? Eu vou procurar ele na reta x. Onde é que está o x? Tá aqui, ó. 3. Já achei onde fica o 3, ó. Ele fica aqui. E o y vai ser quem? 2. Onde eles se encontraram? Aqui, ó. Nesse ponto. Ó, o 3, x aqui é 3, y é 2. Então, eu digo que esse par coordenado, esse ponto é o ponto A. Ele é o do par ordenado. X é igual a 3 e y é igual a 2. Achei o meu ponto A, tá? Do par ordenado 3 e 2. X igual a 3, y igual a 2. Vamos procurar um segundo. O ponto B do par menos 1 e 3. O x é menos 1, tá aqui. E o y é 3. Então, menos 1 e o y é 3. Olha onde eles se encontraram. Nesse ponto aqui, ó. Menos 1 e 3. Então, esse é o ponto B. E quem é o ponto B? É o par ordenado menos 1, que é x, e o 3, que é o y. Achei o meu ponto B.
Terceiro par ordenado que eu vou achar é da letra C, que tem o par ordenado 2 e menos 3. Ou seja, x é 2 e y é menos 3. Então, vamos procurar aqui o x2. Aqui o x, vou na reta x, aqui é o 2. Vou descer. Desci o x. E o y é menos 3. Cadê o menos 3? Está aqui, ó. Achei o ponto, tá? Por que eu vim para baixo quando eu vi o 2? Porque eu olhei o y, vi que o y era negativo. Eu poderia ir para cima se o y fosse positivo, mas o y é negativo, então eu tenho que descer. Ó, aqui o eixo y ó, é negativo, tá? Então eu desço. Então eu tenho 2 e menos 3. Esse aqui é o ponto C, com as coordenadas 2, que é o x, e menos 3, que é o y. Então, eu já achei o ponto A, achei o ponto B, achei o ponto C, com as coordenadas que me foram dadas. Agora, eu vou tentar achar o ponto D. Olha, eu notei que no ponto D, tanto x quanto y são negativos. Então, quem é o x? Menos 4. Aí, eu vou aqui na reta do x, cuidado para não confundir, tem que vir na reta do x. Achei o menos 4. Eu vou para baixo porque o outro também é negativo, tá? E o D e o Y é menos 2. Então, aqui, ó. É uma reta, tá? Como se eu estivesse traçando uma reta. Ó, olha onde eles se encontraram. Ó, o menos 2 e o 4. Eles se encontraram nesse ponto aqui. Ok? Qual é o nome desse ponto? Ponto D. Quais são as coordenadas do ponto D? Menos 4 e menos 2. Dessa forma, eu achei os meus 4 pontos, tá? Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Baseados em quê? No meu par ordenado de x e y. Então, essas são as coordenadas. Vamos para mais exemplos? Vamos lá? Escreva as coordenadas cartesianas dos vértices do retângulo ABCD no plano cartesiano. O que está falando aqui? Eu tenho aqui o plano cartesiano. Nesse caso aqui, eu estou só com o primeiro quadrante, porque o x e o y estão positivos. Então, eu estou utilizando somente esse quadrante aqui, tá? Só o primeiro quadrante. Eu quero o quê? As coordenadas cartesianas dos vértices. O que é vértice? São as pontas. Isso aqui é um retângulo. Eu quero onde essas pontinhas aqui se encontram. O vértice desse retângulo. O vértice A, o vértice B, o vértice C e o vértice D. Como eu achei esses vértices? Através de um par ordenado de x e y. Então, eles querem aqui que eu diga quem é o ponto A, quais são as coordenadas do ponto A, quais são as coordenadas do ponto B, do meu vértice, quais são as coordenadas do meu ponto C, do meu outro vértice, e quais são as coordenadas do meu ponto D. Então, como eu vou fazer isso? Observando, já está pronta a figura, tá? Eu já tenho aqui o meu retângulo, já tenho os vértices, já estão marcados. Eu só preciso pegar essas coordenadas e passar para cá, tá ok? Então, vamos olhar primeiro o eixo X, tá? No ponto A, quem é o número que está representado aqui no eixo X? Ó, vou descer, número 1. Essa é a minha abscissa, tá? Ou seja, meu eixo X é 1. E ela encontra quem? Encontra o número 2 no eixo Y. Ó. Aqui e aqui, eles se encontraram. Ó. Eu vim subindo aqui do eixo X no número 1 e fui para a horizontal aqui no número 2. Elas se encontraram nesse ponto A. Então, quem é o Y? 2. Então, as coordenadas do ponto A é 1 e 2. Quem são as coordenadas do ponto B? 1, ó, x continua sendo 1, ó. Tá na mesma reta aqui, ó. 1. E o B? B mudou. B agora é 4, ó. Vou aqui, eles se encontraram. Subiu 1, subiu 4, eles se encontraram nesse ponto B aqui. Então, as coordenadas do ponto B é 1 do eixo X e 4 do eixo Y, tá? Horizontal, 1. Vertical,
4, tá? No ponto B. Agora aqui eu quero o ponto C, esse ponto aqui. Ele está seguindo o quê? Eu vou olhar para o X, ó. X, reta X. 5 é o X. Quem é Y? 4. Então, as coordenadas de C, eu vou botar aqui do lado. X é 5, Y é 4. Do ponto B, X é 1, Y é 4. Aqui do ponto A, X é 1, Y é 2. Falta quem? O ponto D. Quais são as coordenadas do ponto D? X é 5 e o Y, 2. Eu vou olhar para o eixo X para achar a coordenada de X. E vou olhar para o eixo Y para achar a coordenada de Y. Tá ok? Então, eu fico com X e Y. Primeiro o X, depois o Y. Então, no ponto D, no vértice D, eu tenho 5 e Y é 2. Todos esses aqui são X. E o segundo, Y. Tá? Então, tanto podem me dar um ponto para eu marcar no plano cartesiano, como pode vir a figura no plano cartesiano para eu marcar o ponto, tá? Através de quê? Das coordenadas. Então, eu posso fazer o exercício das duas formas. Eu posso ver, nesse caso, eu já tinha a figura geométrica, tá ok? Tinha o meu retângulo e já estavam marcados os pontos. Eu só tinha que olhar para o meu plano cartesiano e anotar as coordenadas. E poderia ser o contrário, eu poderia estar com as coordenadas para fazer aqui a minha figura. Vamos inverter agora, para vocês verem? Ó, tirei a figura. Faz conta que vocês não viram a figura aqui. Eu vou olhar para esses pontos e vou marcar os meus vértices. Então, meu primeiro ponto, ponto A. X é 1, Y é 2. Então, X é 1. Vou aqui no eixo X. 1. Então, eu sei que o X vai passar por aqui, pelo 1. Ó. E o Y? 2. Então, eu vou aqui na reta Y e vou marcar o 2. Pronto, se encontraram. Ó. Então, esse ponto aqui, onde X é 1 e Y é 2, é o ponto A, é o vértice A. Agora, eu quero achar o ponto B. No ponto B, o X é 1, vértice B. X é 1, continua sendo 1, então ele continua vindo aqui. Agora o Y mudou, o Y é o 4, então vem aqui no Y4, agora é horizontal, tem que estar deitadinho. Esse ponto aqui é o ponto B. Agora eu quero achar o ponto C do meu vértice. 5 e 4. X é 5. Aqui, X, vou no eixo X, 5. Tá aqui. Então, vou subindo. E o Y? 4. Tá aqui o 4. Se encontraram. Já estava pronto. Vim aqui no eixo Y. Esse aqui é o ponto C. Tá faltando quem? O ponto D. No ponto D, o X é 5. Já está marcado. X é 5. E o Y? 2. Aqui. Então, eu vou continuar aqui no 2. Vão se encontrar aqui. Mas isso aqui é uma figura geométrica, um retângulo. Então, eu vou fechar as linhas. Por quê? Porque esses pontos estão totalmente fechados. Esses pontos do meu retângulo, tá? Pronto. Eu tenho agora um retângulo cujos vértices A, B, C e D foram colocados no meu plano cartesiano junto com a figura, tá? Porque eu pude fechar minha figura porque eu já sei quais são os seus vértices, tá ok? Então, vértice A, 1 e 2. Vértice B, 1 e 4. Vértice C, 5 e 4. E o vértice D, 5 e 2. Lembrando que o primeiro número do meu par ordenado é sempre o X. E o segundo número é sempre o Y. No primeiro número, eu vou procurar no eixo
X, no eixo das abscissas. O segundo número, eu vou procurar no eixo Y, o eixo das ordenadas, tá? Essa foi a aula sobre plano cartesiano. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu joinha, de curtir e de se inscrever no canal.